Videozinho do meu parceiro. Deixa eu ver aqui. Beatfoot. Mas com a que eu Foot. Videozinho dele, canal dele é top demais. Vambora, reagir uns videozinhos dele aqui. Vambora. Surge um jogador como Rafinha, que pouca gente conhecia, aí ele estoura no futebol europeu, vai pro Barça, vira um craque mundial, vai pra seleção brasileira, mas no Fala pra você, o Rafinha só foi conhecido por causa da pandemia. Porque todo mundo tava dentro de casa, não tinha nada a fazer. A pessoa assistia um jogo lá, um jogo aleatório da Inglaterra. Aí viralizou os vídeos dele, entendeu? Virou. O pessoal se contar jogador por causa de edit de TikTok. A maioria dos caras assiste edit do TikTok dos adolescentes. seu país, ele jamais tinha jogado um minuto profissionalmente. De vez em quando acontece, mas não é só no Brasil. Então nesse vídeo eu vou trazer alguns casos pra vocês de europeus que nunca jogaram nos seus países e também trazer uma listinha de por que isso aí aconteceu, beleza? E o primeiro caso da lista aqui é de um jogador que até tentou bastante começar no seu país natal, mas não conseguiu, basicamente, que é o Griezmann. Ele chegou a ser rejeitado ali pelo Montpellier, pelo Lyon, entre outros, né? Mas pra sorte do Grisú, os olheiros da Real Sociedade conseguiram ver o talento dele, aí convenceram ele e a família que ele tinha talento. É louco, maluco na sociedade aí, meu bicho. No caixa dele no FIFA era top demais. Que poderia começar a carreira num clube estrangeiro e pra lá ele foi. E o começo pro Grisú não foi fácil porque ele treinava na Real Sociedade em Sebastián, na Espanha, mas pra estudar ele ainda cruzava a fronteira, ia lá pra cidade de Bayonne, na França, e ficava fazendo esse deslocamento transnacional no começo da carreira, doideira, né? E aí depois o resto é história, porque o Griezmann vira um grande jogador na Real Sociedade, vai pro Atlético de Madrid, se transforma num dos maiores jogadores da história do clube, no maior artilheiro da história do Atlético, já passando da marca aí de 200 gols pelo clube, né? Foi campeão da Europa League, levou o time a uma final de Champions e também teve aquela passagem conturbada pelo Barcelona, onde meio que ele nunca consegue se encontrar em campo, né? Muitos falam até hoje que ele dividia um pouco a posição com o Messi, e é curioso porque o Griezmann chegou... Mano, deu sorte que viu, porque imagina ficar viajando todo dia pra treinar pra não ficar jogador. Você é louco, o maluco vai ficar triste, o maluco vai... Porra, vai entrar e vai cortar o pescoço. Vai fazer mais de 100 jogos pelo Barça. Se tu olhar os números dele, não são ruins, tá? Mas na época se esperava muito mais, então é amplamente considerado que ele deu uma flopada no Barça e depois voltou pro Atlético pra ser feliz. Enquanto pela seleção, o Griezmann tinha morado muito tempo na Espanha, então ele poderia defender a seleção espanhola, né? Ele também tem origem da família, parte em Portugal e parte na Alemanha. Poderia ter optado por esses caminhos, mas o coração francês falou mais alto. Chegou a fazer 137 jogos pela seleção, é um dos maiores artilheiros da história dos caras, foi campeão mundial em 2018 e finalista em 2022, marcando seu nome pra sempre na história da França, mesmo sem nunca ter jogado lá. Por quê? Porque foi rejeitado no seu país, né? E buscou chances em outro lugar. Agora o Griezmann tá se aproximando do final da carreira, poderia de repente voltar pra França se ele quisesse, mas tem toda a cara de que ele vai terminar a sua jornada lá na MLS. Outro jogador... O Griezmann só funcionou segundo atacante. Qualquer, até no FIFA, na vida real, qualquer coisa. Botou o cara de ponta, o cara vira um acéfalo do futebol. O cara só funciona de segundo atacante. Meio campo, segundo atacante. Meio atacante. Se botar em outra posição, zagueiro, ele não funciona. O jogador francês que nunca disputou um jogo por um clube francês é o Theo Hernandes, né? E a história de origem dele e do seu irmão, Lucas Hernandes, é bastante curiosa, tá? Isso porque ambos são filhos de um ex-jogador francês de origem espanhola que chamava Jean-François Hernandes, que teve os dois garotos quando defendia o Olympique de Marselha na década de 90. Só que daí logo depois ele muda pra Espanha porque ele vai defender o Atlético de Madrid. E não vai só o pai, obviamente, vai a mãe, vai os garotos, vai a família inteira. Só que aí o que acontece é que o pai do Theo Hernandes, ele simplesmente some. Um dia ele saiu de casa e nunca mais voltou. E aí... Que isso, é? Foi comprar cigarro. Rapaz, esse cara vai comprar cigarro, moleque. O que o pai dele se arrepende hoje em dia é brincadeira, tá? O maluco foi comprar cigarro e deixou os filhos com a mãe, achando que os filhos seriam pedreiro, capinador de lote aí, ó. 2 gêmeos, virou jogador. Agora ele quer voltar pro cigarro. Vai ser o meu filho construir. Papai foi comprar cigarro. Papai foi construir uma fábrica de cigarro.
Agora eu voltei rico. Coube a mãe deles, né, a Laurence, cuidar dos filhos ali sozinha. E aí os guris conseguem encontrar um apoio, uma chance no Raio Majadahonda, que fica nos arredores de Madrid e acolheu os gurizinhos ali na base, abonando a mensalidade que tinha que ser paga, né, então eles não precisaram pagar, e também deram ali material de treinamento pros garotos. E pode ser um clube mais desconhecido, mas quando os irmãos Hernandes passaram por esse Raio aí, quem também jogou com eles foi o Rodri. E outro cara que tava na base do mesmo clube era o Marcos Llorente. Então tu pensa como eles revelaram jogadores de elite, né? Os irmãos Hernandes ainda foram juntos pro Atlético de Madrid, que era ex-clube do seu pai, né? E o caminho dos dois só foi pra rotas diferentes quando o Theo foi pro Real. Uma transferência que inclusive fez com que o Raio ganhasse muitos milhões de euros, o que foi ótimo pra compensar o clube pela boa ação que fez pelos garotos, né? Enquanto Lucas Hernandes vai pro Bayern de Munique e depois pro PSG, então sim jogou em solo francês, né? O Theo não, ele acaba não indo muito bem no Real Madrid, vai pro Milan. Ela tem outro dia, ela não tinha como, Real Madrid. Lá ele se... O Theo, Real Madrid, não é que ele foi bem, é que tipo, não tinha como titular naquele time em 2017. Não sei se esqueci se ele é esquerdo, ele é esquerdo. Tava o Marcelo tava como no auge, tava metendo de gol, fazendo tudo top. Aí o Theo, e coitado do Theo, mano. Vai ser reserva pra ser, melhor sair. Melhor ir pro Ciúma da vida aí, ó. Consolida em determinados momentos ali, foi um dos melhores laterais do mundo. Aí deitou, e também isso faz com que ele consiga sua vaga na seleção francesa. Agora resta saber como é que vai ser a carreira do Theo Hernandes no final das contas, porque ele foi jogar lá no futebol árabe. Mas assim, ele ainda tem 27 anos, né? Com certeza dá tempo de no futuro ele voltar pra jogar, aí por exemplo, dinheiro, que é um de Marselha, que é a cidade onde ele nasceu na real. Aí a gente continua na França porque, acreditem, ainda tem mais um caso que eu queria contar pra vocês, beleza? Que é do Olise. O Olise vem aí com uma ascensão meteórica na carreira, né, jogando muito bem pelo Bayern de Munique, pela seleção francesa, mas ele nunca jogou num clube francês e inclusive sequer nasceu na França, né? O laço do Olise com a França é porque a mãe dele é uma francesa de origem argelina, enquanto o pai, ele era nigeriano. Aí já tem 3 países envolvidos, só que o homem foi nascer em Londres, na Inglaterra. Uma mistura muito grande, né, que inclusive... Não, e o pessoal, igual que a entrevista, o pessoal acha que ele não fala francês. O cara joga na França e não fala francês, pelo amor de Deus, né, irmão? O cara não faz francês, mas faz jogar na Inglaterra. Outra foi, tipo, que pergunta é essa? Fez com que várias seleções quisessem disputar ali a convocação dele. O início do Olise no futebol foi muito forte, né? Passando pela base de grandes clubes ingleses como Arsenal, Chelsea e Manchester City, mas o primeiro clube que realmente abriu as portas para ele foi o Reading, onde ele fez o pulo pro profissional, e aí jogou muito bem pelo Reading na segundona inglesa, e atraiu os olhares atentos do Crystal Palace, onde ele também foi muito bem, né, torou na Premier League, e assim deu o salto direto pro Bayern de Munique, que pagou 60 milhões de euros pelo homem, né, a 4ª transferência mais cara do Bayern na época. Mas o que é bom, mano. O Olise caiu basicamente como uma luva naquele elenco, e na primeira temporada ele já conseguiu o número mágico, né, o famoso 20-20, 20 gols e 20 assistências na primeira temporada pelo clube, é fantástico. E o futuro da carreira dele a gente não sabe o que vai acontecer, mas ele já teve uma oportunidade de brilhar em solo francês sim, não pelo clube, mas sim pela seleção nos Jogos Olímpicos de 2024, que foi na França, né, e o Olise foi um dos principais destaques aí da seleção deles, que levou a prata, participando diretamente de 7 gols na campanha das Olimpíadas. O próprio Olise disse que, tipo, as Olimpíadas devem ter me ajudado a ser mais conhecido na França, porque antes disso meio que ninguém sabia quem ele era, saca? Então ele pode nunca ter jogado por um clube francês, mas já fez bonito pela seleção. E apesar de ser um cara assim, mais na dele, né, tem o seu estilo muito único, de vez em quando não comemora muitos gols. Também teve aquele momento em que o Bayern tava comemorando o título e ele literalmente tava no celular jogando xadrez. É um homem que certamente não se importa de ser diferentão e seguir o seu próprio caminho, né? E agora, ó, diferente do Theo Hernandes, do Olise e do Griezmann, né? O próximo caso da lista justamente começou a jogar no futebol francês, que é o Eden Hazard. Muito porque ele nasceu na cidade de La Louvière, que é na parte da Bélgica que fala francês, tá? E ele até começou a chutar uma bola pela primeira vez nos clubes locais ali, mas segundo o treinador da base, o que acontece é que o Hazard já era muito bom, né? Ele já era muito à frente dos seus coleguinhas.
e precisava dar um voo maior logo de cara. Então com 14 anos ele já cruza a fronteira e vai jogar no Lille da França. Não era tão longe, tá? Uma travessia de uns 100 km mais ou menos. E com 16 anos ele já tava estreando no time principal do Lille. Com 17 já vestia a camisa da seleção belga, o que inclusive afastou a seleção francesa, porque os caras não eram bobos, eles estavam de olho pra ver se eles pegavam Hazard, né? E aí lá no Lille ele se tornou o primeiro estrangeiro a ganhar o título de melhor jogador jovem da Ligue 1, e além disso ele também foi campeão francês, né, deixando um grande legado por lá. Aí depois ele sai pro Chelsea, onde deixa um legado maior ainda, ficando por 7 temporadas, conquistando a Premier League 2 vezes, a Europa League 2 vezes e jogando o fino da bola, uma espécie de lenda contemporânea, moderna, né, do Chelsea. Só que na lista de desejos do Hazard tava um contrato com o Real Madrid. E ele... Ali, pode falar pra você, o Hazard do Chelsea, vou falar um tempo maluco, o Hazard do Chelsea driblava a mesma coisa do Neymar, ou até melhor que o Neymar, sem bravo, pronto, falei. Aí foi pro Real Madrid, pelo amor de Deus, sei que clamou, tava com 900 quilos a mais, aí fez, pô, o que esse cara tá fazendo, cara? Conseguiu, poderia ter tido o ápice da carreira lá, só que ele tava sempre machucado, teve muitos problemas físicos ali, e pelas entrevistas que ele deu também ficou muito claro que ele não tava 100% focado no futebol. Ele se aposenta então aos 32 anos, sem nunca ter jogado por um time belga, mas deixando uma história incrível na seleção, né? Fazendo parte da ótima geração belga, que muita gente tira sarro hoje em dia, né? Mas que a verdade é, ele, De Bruyne, Lukaku botaram a seleção belga de novo no mapa, fez a seleção belga ser temida. O Brasil é de 2018 que eu diga. Vamos falar de outro merengue que com certeza é o melhor jogador de golfe dessa liga, que é o Gareth Bale. O Bale nasceu no país de Gales e tava chutando uma bola ali em torneios locais pra molecada, quando os olheiros do Southampton viram o seu talento e levaram o guri pra lá. Aí tem um pequeno detalhe aqui, que ele já começa a carreira direto no Southampton. Southampton é na Inglaterra. Só que tanto a Inglaterra quanto o país de Gales fazem parte do Reino Unido. Mas na prática, culturalmente e também em termos de futebol, o país de Gales e Inglaterra estão sempre separados, né? Eles nunca estão juntos ali dentro do contexto do Reino Unido. Por isso que a gente considera que o Bale nunca jogou por um time do seu país, o país de Gales, tranquilo? E aí o que acontece com o Bale é que mesmo no Southampton ele já era muito bom. E isso ficou ainda mais claro quando ele vai pro Tottenham, né? Sai de ser um lateral esquerdo pra virar um ponta, acaba destruindo a Tottenham, né? Sai de esse jogo aqui, meu amigo, o Michael teve uma canseira com ele, perdeu o jogo. O Michael passou mal no outro jogo, claramente um hat-trick, jogando lateral, pelo amor, o Michael só não aposentou e nesse jogo o Bale só não aposentou ele porque o Michael é muito pica, mano. Você é louco, acho que ainda bem que o Dunga era burro e não viu esse jogo, porque o Dunga não tinha visto esse jogo nem pra Copa League. O esquerdo pra virar um ponta, acaba destruindo na Premier League, sendo o melhor jogador da liga, e ali tava muito claro de que o tamanho dele era muito enorme, ele nunca ia jogar na Liga Galesa, com todo respeito, né? Então é mais um que nunca jogou no seu país, porque simplesmente era bom demais pro país dele, pô. Aí a passagem dele pelo Real Madrid dispensa comentários, ele se torna o jogador mais caro da história, no momento que ele vai pra lá, ganha só 5 Champions Leagues, sendo decisivo ali em múltiplas finais, e apesar do fim do Bale no Real Madrid ser um pouco melancólico, ele é uma lenda do clube, não tem como negar pelo que ele fez, né? E do Real, ele dá aquela clássica passadinha na MLS, onde faz 14 jogos ali pelo LAFC, antes de se aposentar bem cedo, né, aos 33 anos. Olá, amigos. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que você vai fazer para estar jogando o seu jogo. Chegou até uma época que o Cardiff do país de Gales tentou trazer o Bale, só que naquele momento o salário dele no Real Madrid era maior que o salário do elenco do Cardiff inteiro, somado. Então não tinha como os caras chegarem nem perto, e por isso que ele foi jogar na MLS, tá me entendendo? Mas a atuação dele no futebol galês pode vir agora, porque ele tem feito tratativas pra comprar exatamente. Poxa, o Bale com o cabelo, Bale, ixi, foi pra Turquia, Bale. O Cardiff City. Então quem sabe, né, ele não compra o clube e ainda mete aquela assim, pô, já que tá na terceirona, dá pro Bale sair da aposentadoria. Dá não? Jogar um pouquinho ali. Capaz de ser o craque da terceirona ainda. Eu não duvidaria. E ainda na Premier League a gente pode falar agora do David Raya, que apesar de estar jogando muito bem lá no campeonato inglês, ele nunca conseguiu se firmar ainda na seleção espanhola, e talvez seja porque ele nunca jogou profissionalmente na Espanha. Os primeiros passos dele foram no clube chamado Cornellà,
que atualmente tá na 5ª divisão da Espanha e fica ali na Pô, zona meu, metropolitana de de Barcelona, base, né, e que já teve na base jogadores Tá que depois time de fizeram base, grandes praticamente. carreiras pelo Barcelona, por exemplo, como o Jordi Alba e o próprio Pep Guardiola. Porém, o destino do Raya foi muito mais inusitado. É o único caso da lista que aconteceu algo assim, tá? Acontece que com 16 anos ele vai pro Blackburn Rovers. Cara, Aí 16 você anos. fala, pô, os caras... Acontece que com 16 anos, o cara tem 5 já, né, paizão? Já nasceu idoso. 16 anos, ele vai pro Blackburn Rovers. Aí você fala, pô, os caras do Blackburn estavam com os olheiros bons mesmo, hein? Os caras estavam observando jogadores do Cornellá, da 5ª divisão espanhola? Não, acontece é que esses dois clubes tinham uma parceria de intercâmbio de jogadores da base. E assim o David Raya foi pro Blackburn e nunca mais saiu de solo inglês. E lá ele não teve vida fácil, beleza? Tinha saído de casa, era só um adolescente morando sozinho, longe da família. Foi emprestado pra times pequenos ali e tal, até que ele volta pro Blackburn e se torna o goleiro titular do acesso pra 2ª divisão em 2018. Aí depois ele vai pro Brentford e se torna o goleiro titular do acesso pra Premier League em 2021. E depois, como a gente sabe, ele vai pro Arsenal, acaba tomando a vaga do Ramsdale no gol e nunca mais saiu. Já na seleção espanhola, ele fez a sua estreia em 2022, chegando aí pra Copa do Mundo, por exemplo. Enquanto na Eurocopa de 2024, ele teve no elenco campeão, só que ele fez apenas um jogo, né? Então, geralmente, ele esquenta o banco do Unai Simon, que, convenhamos, é um bom goleiro, mas tá falhando toda hora. Então, pro David Raya não ter feito base em nenhum clube da Espanha faz com que ele seja praticamente um alienígena ali na seleção, mas o cara tá acostumado a ser meio que um estranho no ninho, né, a começar de baixo, a passar dificuldade, conquistar seu espaço. Então, na seleção espanhola, o Unai Simon, abre teu olho, pode ser que em breve o Raya consiga conquistar. Ué, se o Unai Simon, eu nem sei onde que esse cara joga, mano. Ô, entendeu? A sessão da Espanha, tipo, a linha defensiva dele é pouco conhecida, o resto ninguém sabe onde que joga. Titularidade por lá também. A Espanha, obviamente, foi a seleção que derrotou a Holanda na final da Copa de 2010, quando o nosso querido Zirkzee tinha apenas 9 anos de idade. O Zirkzee nasceu nos arredores de Roterdã e começou a fazer categorias de base ali no Feyenoord. Então tinha tudo pra ser um desses guris que se destaca primeiro no futebol holandês e depois sai pra um clube maior e tal. Só que os olheiros do Bayern de Munique estavam atentos e levaram ele pra base dos bávaros logo de cara. Então ele nunca tinha feito um jogo profissional na Holanda. No Bayern de Munique, se tu for olhar a ficha dele, ele tem até um monte de títulos, mas nunca teve espaço, né? Sempre era aquele reservaço que entrava uns minutinhos ali e acabou sendo emprestado pro Parma, pro Anderlecht e depois vendido pro Bolonha, onde ele conseguiu dar uma explodida, porque foi o artilheiro daquele Bolonha, que jogou um futebol excelente, comandado pelo Thiago Motta, foi até pra Champions League e tudo, com o Zirkzee sendo eleito na época o melhor jogador jovem da Série A italiana. E aí depois desse grande ano que ele teve, ele é contratado então pelo poderoso Manchester United. Aqui acabou a carreira. Aqui acabou. Acabou a vida dele, entendeu, irmão? Você assinou contrato com... Olha o nome do time. Red Devils. O apelido do time é Red Devils. E é coisa ruim, irmão. Você assinou contrato com coisa ruim, irmão. Essa carreira foi pra... onde a passagem dele, assim como a de tantos jogadores, né, é muito lamentável. Ele não foi bem, chegou a ser vaiado pela torcida em um dos jogos aí, e também ficou fora de convocações da seleção holandesa recentemente. Porém, esse aí é um camarada que com certeza pode acabar voltando pro seu país natal se continuar sem espaço no Manchester United. Não seria nada impossível ele voltar pra Holanda, né, pra jogar num Feyenoord, num Ajax da vida, o que talvez até ajude ele a ser mais reconhecido no seu país, porque olha que curioso, né, o Zirkzee, mesmo jogando no Manchester United, nunca tinha jogado profissionalmente na Holanda, e aí uma vez ele vai passear lá em Roterdã, na rua mesmo, caminhando, e ninguém reconhece ele, entendeu? E diz a lenda que ele foi pra lá e falou, pô, vou visitar as instalações do Feyenoord, né, vou lá dar uma olhada como é que o clube tá e tal. E foi barrado pelo jardineiro, que não reconheceu quem ele era. Então quem sabe Zirkzee no futebol holandês nos próximos anos. Essa aí acho que reconhecido na própria país. Aí outro holandês que nunca jogou no seu país natal foi o Jeremy Frimpong, porque ele é nascido em Amsterdã, só que a família dele se muda pra Inglaterra quando ele tinha 7 anos. E aos 9, aparentemente, já tinha Liverpool e Manchester City disputando a contratação dele pra base. E a família acabou decidindo assinar com o Manchester City porque era mais próximo de onde eles moravam, né? Ele se destacou bastante na base do Citizens, só que não tinha um caminho claro pra ele ir pro profissional sob o comando do Pep Guardiola. E assim fechou com o Celtic da Escócia, onde foi bem. Só que é o seguinte, nesse momento, ele já tinha passado praticamente toda a sua vida ali no Reino Unido. Então
Então ele foi convocado para a seleção holandesa, mas o começo para ele foi difícil porque ele sequer falava holandês. É uma situação que não é tão nova, né? Já aconteceu casos semelhantes, como por exemplo do Rafael Guerreiro, que nasceu na França, mas defende a seleção de Portugal, e no começo foi complicado porque ele não falava português direito. Aí depois do Celtic, o Frimpong vai pro Bayer Leverkusen, onde arrebenta completamente. Ele é um dos principais craques daquele time do Xabi Alonso, que conquistou o doblete nacional invicto, né? Uma campanha histórica. E aí depois a vida do Frimpong meio que fecha um ciclo, ela quase dá um fechamento irônico ali, porque se lá no começo, né, o Liverpool queria ele, acabou fechando com o City pra base, agora o Liverpool falou, não, tu é bom demais, vai jogar aqui sim. Os caras torraram a grana e levaram o Frimpong, né, pra jogar lá com parceiros de seleção como o Gakpo e o Van Dijk, que tem essa cena maravilhosa aí, que eles têm uma diferença de altura só um pouquinho, né? Só um pouquinho diferente. E esse aí, se tudo der certo, nunca vai jogar no campeonato holandês, porque ele não só tem tudo pra fazer uma carreira em altíssimo nível dos maiores clubes da Europa, como ele também talvez tenha até uma identificação maior com o Reino Unido, por ter crescido e se profissionalizado lá, não tenho certeza. E agora vamos falar de outro jogador do Liverpool que nunca jogou no seu país natal, que é o Dominik Szoboszlai. A Hungria, como vocês sabem, né, já foi uma das seleções mais fortes do mundo, era muito respeitada, era revolucionária, mas isso hoje em dia meio que é história empoeirada de museu, né? São apenas lembranças. O futebol húngaro mudou muito, a liga perdeu relevância completamente, eles pararam de revelar grandes talentos, né? Só que nesse cenário meio que de terra arrasada, assim, do nada surgiu uma joia. Szoboszlai. Ele é o primeiro grande craque húngaro em décadas. E não foi à toa, né? Basicamente o Szoboszlai é fruto de um dos projetos futebolísticos mais interessantes lá do país, que é uma academia chamada de Phoenix Gold, criada e comandada por Zsolt Szoboszlai, que é justamente o pai do Szoboszlai. Ah, então por isso que ele é titular, sempre foi titular, sempre foi relevante. Pra ele dar uma moral pra ele, enquanto os mulheres passaram a fome lá, pra ele tava dando hambúrguer pra ele comer, pra ele ficar mais forte. Nesse projeto aí, então, ele se destaca em torneios juvenis, quase vai parar no ADO Den Haag da Holanda e na Atalanta, mas quem foi mais rápido pra assinar com ele foi o RB Salzburg. E foi lá nos times dos energéticos que o Sobos fez a sua história. Ele basicamente virou quase um garoto propaganda da Red Bull, porque ele começa a sua trajetória profissional no Lieferin, que é basicamente um clube satélite ali que serve pra alimentar o RB Salzburg. Aí depois ele vai pro Salzburg, e o Salzburg a gente sabe que também muitas vezes serve para alimentar o Leipzig. Então ele vai de um pro outro, faz essa jornada inteirinha dentro da Red Bull, assim, ó, como os caras da diretoria lá planejaram desde o começo, né? Basicamente assim, um modelo perfeito de desenvolvimento de um jovem dentro do modelo da Red Bull. E aí do RB Leipzig ele vai pro Liverpool, se tornando o jogador mais caro da história da Hungria e sendo o único húngaro nos dias de hoje que tá na principal prateleira do futebol. O cara é capitão da seleção, o cara é peça-chave de um dos maiores clubes do mundo. Então o caso dele, como de outros aqui da lista, me parece que é muito simples, né? Ele simplesmente era bom demais pro futebol húngaro, mesmo quando era moleque. Por isso acabou saindo cedo, né? E voltar, eu acho que pra Hungria não vai voltar nunca mais, porque... Voltar? Os caras pagou 70 bilhões no cara, acho que o cara vai voltar pra Hungria? Eu nunca esse cara vai voltar pra lá, nem sem perder uma perna e volta pra Hungria pra jogar bola. O talento dele é pra fazer a carreira inteira em alto nível. Só talvez possa jogar na Hungria se um dia o Szoboszlai virar aqueles veteranos assim de 39 anos que não quer se aposentar de jeito nenhum, aí começa a pular em clube pequeno, aí de repente vai pra um clube da Hungria lá, aí talvez. Mas eu acredito que não vai acontecer, beleza? Agora a gente falou de um monte de casos de europeus, mas aqui no canal a gente também tem um vídeo que tá passando aqui, que a gente fala de casos de brasileiros, como o Rafinha, por exemplo, que saíram do Brasil muito cedo, nunca jogaram profissionalmente num clube brasileiro e mesmo assim se tornaram grandes jogadores, beleza? Vale a pena clicar aqui pra assistir. Isso aí, ó, videozinho malado do eu, que é o Beach Foot, né? Mas eu conheci pelo Beach Foot, videozinho top dele, sem brava.